coisa lá por trás, a gente não pode ver. Mas nós já vamos saber. Vamos ver aqui, vamos ver por aqui. Vamos ver por aqui também como é que tá. Veja lá o seu lá. Meus queridos. Acho que não entrou ainda, Davidson. Não entrou ainda aí, Nelson. Vamos ver se entrou aqui no Davidson. Cadê? Vamos olhar aqui para ver. Calma. Ainda não entrou? Para cá também não? Vamos ver. Será que nós não estamos acho que agora foi, vamos ver. Vamos olhar aqui. Atenção! Vamos lá para ver se estamos ao vivo. Estamos sim, Nelson. Agora eu já estou aqui, já estou me vendo aqui. Você está se vendo aí? Estou me vendo aqui. E a gente vai bater um papo tranquilo. Olá, pessoal! Boa noite! Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Davidson. Com certeza. E a participação das pessoas que estão lá em casa é muito importante nesse tema que a gente vai trazer hoje, Nelson, que é um tema que muitas pessoas perguntam e sofrem muito, que é a questão de relacionamentos e relacionamentos é muito vasto esse tema, né? Mas vamos falar hoje sobre traição, Nelson. É mesmo? Nós não ligamos o microfone, esqueci. Puxa vida, então eu estou com o microfone desligado aqui. Mas ao vivo é assim mesmo que a coisa funciona. Vamos nós. Aê! Isso. Agora sim. Vamos ver. Tá beleza? Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Primeiro o pessoal de casa pode fazer perguntas. Inclusive eu estou com outro celular aqui já para a gente puxar as perguntas e ver o que a gente pode debater sobre esse assunto. Mas quando o assunto é relacionamento, normalmente a gente encontra muito sofrimento, muita angústia e uma série de problemas que poderiam ser melhorados se houvesse mais entendimento sobre como e por que tudo isso acontece. Então vamos tentar abrir hoje com as perguntas de vocês, obviamente, por que isso acontece. Estamos aqui com a TV Rio Mafra, estamos transmitindo pelo Davidson Rocha também. E por que isso acontece? Por que acontece traição? É normal acontecer traição? Aquela pessoa que traiu ou que foi traída, como é que é isso? A gente tem que condenar e condenou e é uma pessoa que não vale nada? Como é que é todo esse processo e como que se ajusta esse tipo de situação? Outras perguntas que me fazem também. Num relacionamento, quando há traição, será que é possível voltar a ser o relacionamento como era antes? Será que é possível melhorar? O que será que se pode fazer? O que você acha dessa questão toda aí, Nelson? Eu não acho nada. Por enquanto eu não acho nada. Não acha nada, é? Não. Quem tem que achar é você que é o terapeuta. Ah, então tá bom. Não, mas pode achar também, né, Nelson? A gente pode achar um monte de coisa aí. É o seguinte, eu quero dizer pro pessoal aqui que nós estamos agora conseguimos atingir esse mês, final do mês, dia 31, 30 mil pessoas. Opa. Então já conseguimos os 30 mil aí, né? A gente teve uns contratempos que a gente ficou meio sem saber como fazer lá com o Facebook, né? O Facebook tem razão, a gente colocou algumas coisas, umas músicas lá com direitos autorais e tal, então ele estava travado. Agora abriu as porteiras, só esse mês foram 1000 pessoas. Então eu quero agradecer muito a você que está assistindo a gente, todos que estão curtindo a página. Então curta a nossa página aí, tá? Curta a página do Davidson também, para a gente poder ter mais audiência e poder trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, quem não curtiu, a gente às vezes convida, são muitos os convidados, mas são poucos os que curtiram. Boa essa. Tá profético o Nelson. Profético hoje. Então você que foi convidado, curta aí. Às vezes a pessoa está assistindo faz 10 anos lá e não curtiu ainda a página. Curta a página aí, tá ok, gente? É importante curtir, compartilhar, colocar o seu comentário e coloca a pergunta, porque através da pergunta é que a gente vai conseguir direcionar a nossa conversa de hoje, né? Maravilha, nós estamos aqui já com a Roseli Deck-Schobauer, boa noite, e a Beth Schobauer. Dá um feedback para nós aí no áudio e na internet, como é que tá, beleza? Exatamente. Deixa eu pegar o outro microfone ali, que eu acho que agora já carregou o microfone pro Nelson ali. Isso, eu já vou pegar ele aqui. É o outro microfone do Face, né? Do Face da Sarasvati. Falar em Sarasvati, a Sarasvati está aqui na Avenida Frederico Aise, número 1250, Nelson. 1250. É só plugar aí como você achar melhor e a gente conversa de boa, né? O pessoal que está em casa também, me diz aí como é que está o nosso som aqui, tá? Então, por favor, coloquem aí, pessoal que está aqui com o Davidson, que está na TV Rio Mafra, como é que está o som, para que a gente possa conversar e manda as perguntas que a gente vai
conversando a respeito. Bem, Silvio Lansky também está conosco aqui, Bet Bar, tudo certo, então legal. Então, tá boa noite, pessoal. Então vamos lá, vamos falar sobre traição, né? Traição. Quando a gente fala em traição, já dá meio assim um arrepio, né? Dá um arrepio, né? E quanta gente... Coça a cabeça. Coça... não, eu ia fazer uma piadinha, mas não vou fazer. Coçada aqui, meio complicado, né, Nelson? Mas vamos nós. Piadinhas à parte, pessoal. É interessante a gente perceber que é motivo de muita dor. Então tem muitas famílias, muitos casais que vivem aí situações realmente lastimáveis por conta de problemas de relacionamento e nesse caso propriamente do que a gente vai falar hoje relacionados com traição. E isso, eu peguei uma pesquisa do IBGE, mas ela já é meio antiguinha essa pesquisa, já é coisa de 10 anos atrás, que colocou uma questão de que 50% dos brasileiros, só 10 anos atrás, hoje deve estar mais, né? 50%? 50% dos casais brasileiros estão em traição, ou seja, em triângulo amoroso, tá? Então se você pega lá, se você tem 10 casais que você conhece, se essa estatística estiver correta, 5 casais estão cometendo traição. E essa traição, o IBGE foi mais a fundo, ele disse que é metade homens traindo mulheres e metade mulheres traindo homens. Então aquele tabu... Tá empatado. Tá empatado. Aquele tabu, não sei se é bom ou ruim, mas aquele tabu que se tinha antigamente, da Amélia, que era mulher de verdade, que a mulher nunca traía, que sempre o homem que era... Não estou defendendo os homens aqui, não sou machista, pelo contrário, me considero até meio feminista, em parte, mas aquele tabu que existia lá atrás, de que a mulher era santa e o homem não valia nada, esse tabu não existe mais, segundo o IBGE. Mas então o IBGE, com essa estatística, se são 50%, 50% da população, então quem está traindo? Estão se traindo entre eles, né? Porque... Não. Aí é 25, né? 25 homens traindo mulheres e 25 mulheres traindo homens. Mas estão em traição. Homens estão traindo com aqueles que são casados com essas mulheres e o homem está traindo o outro. Pode ser também, né? Pode ser. Mas brincadeiras à parte, a traição não é só traição de... Sexual, né? Pode ser outro tipo de traição, não pode? Porque aí é que tá. Não é só... Vamos supor, dá um exemplo aí. Vamos nós. Fora da sexualidade. Sim. Falar nisso, o David está me oferecendo aqui um chazinho de... Coentro. Coentro, bom pra caramba, hein? O coentro é detoxicante, né? Ele faz um detox fenomenal. E uma coisa que poucas pessoas conhecem, Nelson, é que nós temos metais tóxicos no nosso corpo que provocam Parkinson, Alzheimer, provoca diabetes, provoca uma série de doenças metabólicas, dentre uma série de situações. E esse, por exemplo, o alumínio da panela, né, tanto que a Itália proibiu já há muitos anos, mais de 10 anos, cozinhar em panela de alumínio. Esse alumínio, por exemplo, provoca problemas como depressão, ansiedade, e o coentro em si, seja colocado na comida ou feito na forma de chá, ele tem a capacidade de quelar esse metal, de tirar ele fora, né, de eliminar esse metal. Isso inclusive se vê através de exame de sangue, através de exame de urina, e a pessoa que vai tomando esse chazinho, claro, dentro de um tratamento, acompanhado por um profissional da área, né, ele vai analisando a urina e vai percebendo que vai aumentando, ou seja, vai excretando esse elemento e vai diminuindo esses elementos, tanto chumbo, arsênio, alumínio, cádmio, dentre outros, né? E por isso que a gente está hoje aqui tomando esse chazinho. Muito bom, e ele não é gostoso, mas também não é ruim. Tem gosto de alface. Alface não tem gosto de nada, né? Então, essa da alface só que o Davidson me deu um copinho aqui de não plástico. Não tinha outro, só tinha essa xícara aqui. Eu vou trazer uma caneca bonita, né, Nelson? Igual do Jô Soares. Não sei se vai ser igual ao do Jô Soares, mas vamos botar uma caneca bonita aqui pra gente. Com o logotipo da Sarasvati. Opa, que beleza. E Nelson, vamos falar então que existem vários tipos de traição, como você mesmo falou. A Beth já vai fazer um chá desse aí. Opa, manda ver, Beth. Não necessariamente, tá? A traição tem que ser sexual. E essa traição sexual pode ter vindo de um outro tipo de traição. O pessoal está querendo falar aqui, mas não é a hora. Mas não pode falar agora, não dá para falar. Não, já foi, já desliguei já.
Ah, mas não era, da live? Era o 30-30. O Nelson ficou empolgado ali. Falar nisso, vocês podem ligar aqui pro 989172000. Mas vai cair lá, Nelson. Tá lá, o 989172000. Ah, você tá brincando. Tô falando, eu botei ele lá. Devia ter colocado esse aqui, né? Mas tudo bem. Na próxima a gente inverte a situação. E agora? Então vou tirar isso aqui. Não, deixa, não tem problema não. Se tocar a gente ajeita, resolve tudo. Aqui tá ao vivo, a gente resolve tudo. Então vamos continuar falando sobre traição? Então, aqui essa questão, às vezes até, imagine que ali o marido ou a esposa tem uma expectativa muito grande em relação ao outro. Puxa, se aquela pessoa, sabe, me acompanhasse nessa situação, às vezes a pessoa tem uma doença, já vi muitas situações de pessoas com uma doença grave, e aí o cônjuge, não, eu não quero ficar com você porque você está com essa doença, um câncer, por exemplo, né? Já vi esse tipo de situação acontecer. Então, isso não é uma traição sexual, mas é uma traição em termos de expectativa que a pessoa tem. Claro, porque pode, por exemplo, um sócio, entre sócios de uma empresa, vamos supor, né? Ele pode estar traindo outro sócio na parte financeira ou na parte, sei lá, sim. Um amigo está traindo o outro numa... Faltando com a verdade. Então existem vários tipos de traição, né? E perceba que uma traição pode levar a outra, viu, Nelson? Porque o que acontece? Existem muitas mulheres casadas com pessoas que têm um perfil psicopata, um traço psicopata, pessoas muito manipuladoras, que essa mulher, isso a gente vê muito em clínica, né? Que essa mulher, ela tenta de diversas formas se sobrepor àquela situação e não consegue, porque o marido, por exemplo, é muito manipulador, ele é muito controlador. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa certa nem errada, só estou falando de casos que acontecem dentro da prática clínica. Uhum. Então, essa mulher, muitas vezes, por raiva desse marido, ela vai procurar uma outra pessoa. Então, existem várias maneiras de acontecer traição, e é bem diferente a traição como acontece do homem, como que o homem trai num relacionamento e como que uma mulher trai. Mas existem dentre esses processos onde a mulher, por raiva, porque ela nunca tem razão, ela nunca consegue falar nada, sempre o marido está certo. Cuidado, o marido que está me escutando, vai antenando aí, né, levantando as antenas para não levantar outra coisa. Né? Mas essa mulher que nunca tem vez, muitas vezes ela busca através da traição sexual se vingar desse marido ou causar um problema, ter voz nesse tipo de situação. Isto existe, isto acontece, né? E é muito importante que a gente entenda o que é pior. Não sei. Que tipo de traição? A traição sexual é pior do que uma traição como essa de faltar com a verdade, de quando a pessoa tem aquela expectativa e não encontra no outro aquilo que tanto busca? Não sei. Aquele apoio que às vezes gostaria do marido ou da esposa, esse apoio nunca vem. A pessoa nunca tem aquele interesse pela esposa ou pelo marido. Sempre tudo é importante, menos a esposa, menos o marido. Não é um tipo de traição. Você me perguntou o que é pior. Uhum. Eu digo que não é nem pior nem melhor. É tudo igual. Traição é traição. Né? É a mesma coisa que o roubo, né? Eu roubei R$2 ali, mas R$2 só, não tem problema. Quem rouba 2, rouba 50 mil, 100 mil. Então tudo é roubo, né? Roubou, não me pertence, então eu estou roubando. Eu acho que a traição é traição de qualquer forma. E outra coisa, você falou de cuidado, não é cuidado. Porque quem está traindo é que tem que se cuidar, na verdade. O traidor que está cometendo o erro, né? Então a pessoa que está sendo traída, ela simplesmente não é vítima também, porque não existe vítima, né? Não é vítima, como você colocou, existe aí uma cumplicidade. Mas vamos dizer assim, a carga maior, a doença maior é de quem está traindo. E não de quem está sendo traído, tá, entendeu? Porque está sendo traído não tem que fazer nada. mas é a traição primária ou secundária que a gente está falando? Porque tem isso também? Claro. Primária, secundária, não, terciária. Você pode estar falando da traição que aconteceu porque o marido saiu com outra. Sei lá, foi lá no motel com outra. Tá? Mas a gente pode estar falando também da traição de não haver aquela atenção, de não haver aquela preocupação com o outro,
de nunca ter dedicação com aquela pessoa, que também é uma forma Mas de não é traição. motivo para trair. Não, nada justifica, nada justifica. Nada justifica. Eu só estou falando de coisas que acontecem na prática clínica. Me entende? Sim. Então, independente da gente achar que está certo, que está errado, que funciona, que é bem ou é mal, mas é o que acontece no dia a dia. E o objetivo é que a gente consiga, por exemplo, através dessa live, eu sempre falo que esse programa da TV Rio Mafra é um programa de utilidade pública, pessoal. Por isso a gente pede que tanto vocês compartilhem, curtam, né? Que coloquem isso mais longe. Mas, por exemplo, o objetivo é evitar sofrimento nessas famílias. Já tem tanto problema hoje em dia, né? Você já tem tanta coisa, e a preocupação com filhos, preocupação financeira e tanta coisa para tudo quanto é lado, e ainda ter mais esse problema. Por que não esse casal começar a olhar para o relacionamento e pensar, peraí, mas por que eu não estou me dedicando da forma adequada? Por que eu não estou escutando? Uma coisa que é muito importante para os casais é escutar. Escutar o marido, escutar a esposa, né? Na verdade, o escutar é apropriado para todas as situações, né? Inclusive, né, Jesus explicou bem isso aí, né? Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem olhos para ver, ou seja, eu estou com esse fone aqui, eu estou repetindo tudo que eu estou falando aqui. Nossa, eu fico com delay. Fica com delay, meu Deus do céu. Então, por que isso, né, Davidson? Você sabe muito bem. Por que ele falou isso aí? Para a gente estar sempre atento, sempre no presente, né? A gente ter ouvidos para ouvir. O que significa isso? Olhos para ver. Exatamente o que você acabou de falar. Por que está acontecendo isso comigo? Por que está me traindo? Então, eu estou fora, não estou no presente, eu não estou sintonizado com o que está acontecendo, né? Talvez seria isso. E daí, não que o outro, se ele está fazendo isso, é porque alguma coisa eu sou conivente naquilo que ele está fazendo. Porque eu tenho um relacionamento. Esse relacionamento ele vai contribuir para que aquela coisa aconteça. E aonde é que está a minha contribuição para que ele ou ela esteja fazendo isso, né? Porque se a gente for pensar dessa forma como você falou, perceba que num bom relacionamento é difícil acontecer traição. Sim, não tem porquê. As pessoas estão vivendo bem, por que elas vão, vou procurar uma outra pessoa, ou até dar acesso a uma outra pessoa se o relacionamento está bom? Isso me fez lembrar, Nelson, uma vez eu estava viajando e tinha um fazendeiro do meu lado. E estava passando por uma fazenda muito bonita e eu disse, nossa, que bonita essa fazenda aqui, a cerca assim, muito bem feitinha, pintadinha, aquela coisa assim, nossa, aquele arame esticadinho perfeito. Aí ele disse, tá, mas isso não é um bom fazendeiro. Eu falei, mas olha que bonita essa propriedade. Ele disse, olha, na fazenda, quando a gente tem criação de gado, a gente tem que cuidar do pasto, mais do que da cerca. E hoje a gente vê, muita gente está ali no celular o tempo todo. Até hoje teve uma paciente minha que me mandou, só meu marido pegou meu celular, olhou todas as conversas, não sei o que. Não estou dizendo que é bom, que é ruim, nem nada disso, mas às vezes a pessoa cuida muito da cerca e não cuida do pasto. Pois né? Como é que anda o pasto, né? Ele vai pastar, né? Pois é, ela, existe esse tipo de situação. Fala, Maurinina, boa noite, participe conosco aqui, a gente está falando de traição. Dá a sua opinião a respeito aí no papo nosso aqui de hoje. E eu queria ver as perguntas do povo aqui, cadê o pessoal aqui para fazer as perguntas para a gente sobre traição, né, Esse telefone não adianta você ligar porque o David está usando lá para fazer a live dele no Facebook da Sarasvati. Tá lá. Mas então, mas se mandar ali as perguntas, eu vou ver aqui as perguntas e você também acaba vendo as perguntas aí, né? Eu não sei se o pessoal gosta de colocar no ao vivo aí, porque daí aparece. Não tem problema nenhum. Coloca lá a pergunta e a gente responde. Agora, é muito importante a gente parar para perceber, você falou a questão de vítima, Nelson. Essa questão de vitimar-se é o que existe de mais comum. Então a pessoa tem um problema de traição, por exemplo, traição sexual, vamos pensar assim, e daí você diz, não, peraí, isso é uma coisa que é culpa do outro, ou da outra. Ela não vale nada, ele não vale nada, e tem uma dificuldade muito grande de olhar para o relacionamento e se perguntar, peraí, mas como que eu contribuí para isso? Será que a minha conduta estava certa? O que eu fiz? Porque eu fui participante da situação. O que foi que eu fiz
para que esse processo acontecesse dessa forma. Tá funcionando bem, eu dei uma olhadinha para ver se estava funcionando bem o microfone. Tá, então o que eu posso, e eu também, o que eu posso fazer de melhor? E Nelson, vem uma outra pergunta: será que depois de uma traição é possível um casal se recompor e viver uma vida equilibrada? Boa pergunta, senhor Davidson. Boa pergunta. Pelo que eu já tenho visto na psicologia, que eu estudei muito, Davidson, eu estudei em Oxford. Opa! Oxford, ali em São Bento. Uhum. São Bento, lá, Oxford. Eu fiz o primário lá, sabe? Então... Esse é o Nelson. Verdade. Mas brincadeiras à parte, pelo que eu tenho conhecimento aí, algumas coisas que eu já trabalhei em relacionamentos, né? Não é mais a mesma coisa. O relacionamento não é mais a mesma coisa. É difícil recompor depois a confiança. Tem muita gente que diz que é um vaso quebrado que depois não cola mais. Você vai colar, ele fica bonitinho, você dá aquela lixadinha e tal, dá aquela pintadinha, mas se você olhar bem ali, você vai ver as trincas ali, né? Pois é, e muitas vezes, Nelson, depois nesse tipo de situação, aí aquele marido, aquela esposa vai se perguntar: puxa, mas olha só o que eu fiz com o meu relacionamento, muitas vezes perdi o respeito dos meus filhos, dos parentes, do próprio marido, da própria esposa, e até mesmo poderia se resolver fora da traição esse tipo de problema. Até uma questão, né? Deixa eu só falar aqui da Denise Maidel Pereira. Boa noite. Faça suas perguntas aí, participa com a gente aí. Até eu queria ver aqui, Nelson, como é que faz aqui para poder eu achar as perguntas aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, apareceu aqui, ó. Agora apareceu. Tem a Gilda Helena Ramos que está por aqui com a gente. Tem mais gente participando. Agora os comentários vão aparecer aqui. Opa! Então já está aparecendo. Consegui acertar aqui os comentários. Acertei, era só apertar o botãozinho aqui. Já tem quantos comentários? Tá mais fácil aqui. Acho que você... Não, mas depois eu me ajeito aqui, não tem problema não. Vamos lá, vamos continuando aqui. Eu vejo aqui. Isso. Não, é que ali tá no outro ali. Ali tá no Davidson, ali tá no... entendi, desculpa. Imagina, não tem problema não. Mas vamos nós aqui mais adiante, né? Nessa questão de consertar o relacionamento, a gente tem que pensar no sentimento que vem depois, muitas vezes do arrependimento. Às vezes a pessoa vai perceber que aquela aventura não tem o valor do relacionamento familiar equilibrado e de tudo aquilo que perdeu. Muitas vezes se arrepende. Então é importante a gente pensar nisso antes que a situação ocorra. Tentar avaliar o que se tem e como que se resolve isso. Será que não dá para sentar e conversar antes da traição acontecer? Ou quando esse processo está começando, seja traição de qualquer forma, né? Quando está começando a acontecer, sentar para conversar, procurar ajuda profissional, por que não? Sabe, tentar encontrar a solução para o problema, ver se numa dessa está trabalhando demais, precisa ter mais tempo juntos ali o casal, precisa encontrar um entendimento entre ambas as partes para melhorar isso antes que o pior aconteça. Mas digamos que o pior aconteceu. E aí? Como o Nelson falou, será que dá para consertar? Será que junta esses caquinhos? Muitos casamentos não. As pessoas começam a viver o inferno depois, porque tudo é uma desconfiança, todo dia está desconfiado daquilo, e será que foi? Foi pro futebol, será que foi pro futebol mesmo? Foi, não sei, foi lá no cabeleireiro, será que foi no cabeleireiro? Ou será que é lá no cabeleireiro? Pois vai saber. Mas, Davidson, tem uma questão aí muito importante nesta questão, que é o amor. Sim. O amor que Jesus falou. Eu falo toda hora em Jesus aí, mas Jesus Jesus não é religião. Jesus é qualidade de vida. É uma meta que nós deveríamos seguir, né? Que não é fácil, né, seguir Jesus, né? Eu sigo Jesus, sou cristão, mas na hora do pega pra capar, né, já não sou mais. Então, assim, eu acho que o amor, ele perdoa, como é que é? 1 milhão de pecados, né? Perdoa tudo, né? Perdoa tudo, né?
Pois então, é, Nelson. mas se existe amor, se essa união foi feita com amor, sim, aí eu acredito que vai haver uma reconciliação, vai haver o perdão. Sim. Eu concordo contigo, Nelson, mas ao mesmo tempo, a palavra amor, né, se a gente for pensar, se a gente for botar um conceito, né, o que a palavra amor significa? O conceito budista, eu gosto eu sou cristão, mas gosto muito do budismo porque ele bota conceitos, né? E começa a esclarecer certas coisas para a cabeça da gente. Então o conceito budista de amor diz que amor é desejar a felicidade do outro. Então, por exemplo, se o casal está num processo onde está buscando, não estou aqui para criticar nem para dizer que está certo ou que está errado, mas está buscando a infelicidade do outro, provavelmente o amor já acabou. Sim. Eu sei, Nelson, porque... Eu acho também outra coisa, você falou uma coisa aí que eu não concordo, o amor já acabou. O amor não acaba. É verdade. O amor não acaba. Talvez nunca tenha existido, né? Talvez nunca tenha existido, então o amor não acaba. Né? Concordo. Então, se eu amo aquela pessoa ali, eu só quero o bem dela. Ah, você está mais feliz com aquele outro lá, ou você está feliz com aquela outra? Puxa vida, que maravilha, então fique com ele, fique com ela, porque eu te amo, eu quero que você seja feliz, né? Isso aí, né? Sim, com certeza. É difícil encontrar, né, no planeta. Dá para contar nos dedos da mão, ainda acho que sobra muito dedo, né? Eu acredito que sim. Mas talvez a palavra certa seja admiração, por exemplo. Talvez tenha acabado aquela admiração, né? Tinha uma admiração que poderia ser convertida em amor de alguma forma ou não, e aquela admiração por algum motivo acabou. Então, Nelson, nesse tocante do amor, essa reconciliação, em termos clínicos, a gente entende que precisa haver um compromisso das duas partes no intuito de, olha, vamos restaurar, vamos resolver tudo isso e vamos consertar aquilo que não deu certo. Isso faz parte de práticas de restauração de relacionamentos, né? O que não é uma tarefa simples, de maneira nenhuma. Entender também por que aconteceu aquela traição, qual era o contexto do relacionamento, o que estava acontecendo ali dentro. E você me trouxe uma questão muito importante, que muitas vezes em terapia de casais, eu já atendi pessoas que sentiam muito medo de trabalhar a autoestima. E se eu trabalhasse a minha autoestima, eu posso atrapalhar meu casamento. E muitas vezes eu fiz uma pergunta sórdida que foi: qual casamento? Porque muitas vezes o casal já está separado, estão dormindo em cama separada, sabe? Estão numa situação de agressão constante, seja verbal ou até física, e tem medo de perder aquilo, tem medo de enfrentar, tem medo de sentar para conversar porque vai acabar. Mas a pergunta que a gente faz é: acabar o quê? E infelizmente, essa é uma realidade muito grande, tanto que o IBGE fala lá de 50% de processo de traição. 50%? Né? É muita gente, são muitos casais, é metade do planeta em processo de traição, é muita gente, no caso aqui do Brasil, né, propriamente. É muita coisa, é muita gente em triangulação. Mas hoje em dia isso é muito fomentado pela mídia também, então nós temos ali... Aliás, nós vamos divulgar aqui as pessoas que estão traindo nessas 50%, dar o nome, já põe o nome, fazer analista, o CPF. Davidson, você atende muito esse tipo de relacionamento, assim, com esse tipo de questão? Sim, só que chamar de problema. Sim, só que o que acontece, Nelson, é que as pessoas buscam, é muito comum, tá? O casal chegar no consultório... Mas aí vem os dois ou vem só um deles? Vem os dois, vem um, depende da situação, né? Mas é muito comum chegarem os dois e disserem assim: nós vamos nos separar na semana que vem, então nós estamos aqui hoje para ver se dá tempo de resolver alguma coisa. Quando aquilo tudo já se estressou, não que não se possa, se os dois querem, né, se eles têm essa vontade de restituir, então o que o ser humano não consegue, né? Então consegue qualquer coisa, desde que queira e que ambos estejam focados no mesmo propósito. Mas o que a pessoa deixar para tão longe, tá? Quando começa a perceber os sinais de que o casamento está se deteriorando, que está havendo muita agressão, e às vezes, Nelson, esses problemas também de agressividade pode estar acontecendo não por conta do casal propriamente, mas por conta de desequilíbrios emocionais, por conta de disfunções metabólicas. Às vezes a pessoa não dorme, eu sempre brinco que quem não dorme no dia seguinte quer matar meia dúzia. Não necessariamente aquele problema do casal pode ser um problema em relação a conflitos do casal.
Às vezes o problema pode ser fisiológico. E muitas vezes procurar um médico, procurar um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta vai poder ajudar muito esse casal a não passar por todo aquele sofrimento que é muito comum quando a gente fala sobre relacionamentos, né? E aqui falando de atendimento, aqui na Sarasvati, né, na loja Sarasvati, você não tem somente o consultório aqui, né? Você tem também a loja ali, né? Sim, sim. E a loja, ela tem uma infinidade de produtos voltados para esse equilíbrio em todos os sentidos. Desde... Algum remédio para traição? Alguma coisa assim? Nelson, se eu te disser que existe uma planta, cara, chamada Leonurus, tá? Como? Leonurus. Leonurus? Leonurus é o nome da planta, que se faz um floral. E esse floral, ele é utilizado... para enfeitar as flores. Esse é o Nelson, né? Esse floral é utilizado para a pessoa entender que muitas vezes, na vida, amores vão partir. E a vida continua. Entende? Então, ela é usada para tratar esse pós de um processo de separação, por exemplo, né? Para entender que aceitação. Aceitação, exatamente. Trabalhar então, a aceitação. O Leonurus é uma planta que é usada para fazer um floral. Você falou de remedinho para isso, para aquilo existe. Então, para as pessoas E você tem aqui na loja Sarasvati? Tenho. A gente manda manipular, né? Porque é um floral feito especificamente para a pessoa. Não tem uma pronta entrega aqui, mas a gente manda manipular. Mas o que acontece? Esse floral, justamente eu fui atrás dele porque ele ajuda muita gente que está passando por esse processo e não consegue entender. Então não consegue entender que o outro, que a outra não ama mais, que não quer mais, que não admira mais, que quer ir com outra pessoa. Então isso dá um turbilhão na cabeça muito grande. Claro que se trata prioritariamente com a psicanálise, mas existe, por exemplo, um floral que possa tratar. Existe, por exemplo, ferramentas, como eu acho muito 10, cara, valeriana, que é uma planta que ajuda a pessoa a dormir. Porque nesses casos a pessoa não dorme mais, ela fica com aquilo na cabeça, aquela confusão mental. Existe floral para confusão mental, para pensamento obsessivo. Então estamos falando de questões aí fisiológicas que podem ajudar muito a pessoa que está nessa crise. Mas claro, o ideal é que a gente pudesse ajudar antes do evento acontecer, antes da separação. Mas aí como é que a pessoa vai saber que vai acontecer isso antes? Não dá para saber, né? Dá para saber sim, Nelson. Dá para saber? Dá. Mas deixa eu só falar uma coisa aqui. Tá falando da loja Sarasvati, eu encontro muitas pessoas, colegas, às vezes perguntam, sabe onde é que fica Sarasvati? Eu sei, é onde eu compro óleos essenciais. Todo mundo vem comprar óleos essenciais aqui, é muito conhecida pelos óleos essenciais, tá com promoção em óleos essenciais, tá com promoção gigante aí de óleos essenciais. É que os óleos essenciais, eles também têm esse processo de tratar. Que nem, por exemplo, um óleo de cedro é um óleo que traz serenidade. Então aquela pessoa que ela não tem maturidade, que ela está sempre perdida, ela está sempre sofrendo o tempo inteiro, não consegue ter centralidade. Então o cedro traz essa centralidade. O hortelã-pimenta hoje, nessa época de inverno, é muito usado para pessoas que têm problema respiratório e assim por diante, né? Nessa direção. Mas vamos voltar volta lá Nelson. Então, que a pessoa como que a pessoa sabe, né? Como que a pessoa sabe? Quais são os sinais de que o casamento está se deteriorando? Para fechar. Exatamente. Então, o que ocorre? É importante se perceber que aquele beijo não é mais o mesmo, aquele carinho não é mais o mesmo, que a pessoa não se dedica, não tem aquele tempo, tá, do relacionamento em si, que vai perdendo aquele prazer de estar com a outra pessoa, que outras coisas vão tomando esse espaço. Claro, um dos principais sinais tem a ver com o conflito. Então, em vez desse casal se aproximar e se sentir bem, e ter uma conversa agradável, ter bons relacionamentos, né, esse casal se junta para brigar. Então, cada dia que passa, eu não aceito isso, não aceito aquilo, e briga, e esses atritos vão estar falando justamente de que algo está errado nesse relacionamento. E a pergunta que a gente tem que fazer é o que está errado e como pode melhorar. E também, no meio dessa situação toda de vida, por que não viver uma vida equilibrada, feliz? Será que não pode ser feliz todo dia? Por que não? Por que não? Ô Davidson, a Ana Beatriz Quitchell, Chade, boa noite, querida Ana Beatriz Quitchell, sempre com a gente aí. Você não acha também que tem muito a ver com... Não sei, geralmente as pessoas têm a mesma
não vou dizer religião, né? Mas aquela crença, seguem os mesmos gostos, vamos dizer assim. Sim, afinidades, né? A mesma afinidade com as mesmas coisas. Você não acha que isso também? Porque às vezes a pessoa gosta de tal coisa, a outra gosta de tal coisa, a outra gosta assim, outro gosta assado. Nunca estão juntos porque não... eu não gosto disso. Mas eu gosto muito disso. A outra, eu gosto muito disso, mas eu não gosto disso, eu vou pra cá. Você não acha que as pessoas têm que ter um pouco de afinidade nos gostos, na religiosidade ou, vamos dizer assim, espiritualidade? Sim, Nelson, isso é muito Você acha que tem? Né? Sim, e o que acontece? Tem muito a ver, né? E o que ocorre? Pense, por exemplo, que aquele marido não gosta do futebol e aquela mulher adora o futebol. E ela vai lá para a torcida organizada e está sempre lá e o marido está em casa. Daí lá ela começa a conversar sobre o futebol com as pessoas que gostam de futebol e o marido não gosta e vai criando um clima, né? E a pessoa vai se sentindo bem naquele ambiente que gosta. Então, por exemplo, se a mulher gosta muito de futebol, o marido não gosta de futebol, e se eles vivem nesses eventos, por exemplo, uma pessoa que seja fanática por futebol, está no campeonato lá sempre, viaja com a torcida, é uma situação delicada, porque o tempo hoje é uma coisa escassa, a gente não tem tempo. Se tem um negócio que custa caro na vida da gente, é o tal do tempo. Ninguém mais tem tempo para nada. E aí esse pouco tempo que o casal poderia estar curtindo aquilo juntos, então imagina que o casal gosta de futebol e os dois saem, viajam, vou para São Paulo lá para assistir a final do campeonato, eu estou indo lá para Porto Alegre para assistir os dois. 10, né? Agora, torcida organizada eu tenho uns problemas com torcida organizada, mas tirando essa parte... É só um exemplo, né? Sim, um exemplo, sim, mas o que acontece? Ou não, o casal gosta de meditar, o casal gosta de viajar, o casal gosta de, sei lá, de comer uma pizza, de tomar um vinho, de fazer alguma coisa desse gênero. Então, isso vai fazer com que haja mais momentos juntos e com afinidades. Eles vão falar, você não viu lá o Corinthians, olha lá o São Paulo, os dois falando a mesma língua. Diferente disso ser oposto, né? Então, um foi lá para a sua... Não estou dizendo que um vai para uma igreja, outro vai para outra igreja. Vai provocar traição ou algo do gênero. Não justifica, não justifica. Mas que, como nós temos pouco tempo para o casal, ter esse tempo de qualidade e essa afinidade é muito importante. Então, a afinidade é uma coisa muito importante em relacionamento, né? Legal. Então é isso, Sr. Davidson. Vamos deixar aqui com gostinho de quero mais. Todo mundo que participou, a gente agradece bastante aí, né? Eu estou aqui com o computador, quem não viu vai ficar, por que nós estamos olhando para a cadeira lá direto? O que tem naquela cadeira lá? Tem na cadeira, né? Tem um computador aqui que eu estou vendo aqui as mensagens. Então assim, agradeço imensamente a participação de vocês, né? Estejam sempre conosco aí na loja Sarasvati, aí na página, né? Na página da Sarasvati também. Muito obrigado pela participação. TV Rio Mafra. E se quiserem fazer perguntas, deixa aí. E que se você tem um telefone aqui no rodapé aqui da TV Rio Mafra, se você quiser ligar para o Davidson aí, fazer algumas perguntas particulares depois, né? Claro, fique tranquilo, é o 98917 Maravilha, então. Mesmo, Nelson. E assim a gente termina o nosso bate-papo de hoje. Lembrando você que será que essa conversa nossa é importante, Nelson? Será que algumas pessoas precisam escutar isso que a gente falou? Claro. Então, se essa conversa é relevante, te peço que coloque aí o seu comentário, que compartilhe, que curta, para que a gente possa chegar mais longe com esse tipo de informação. E se você quiser, a gente continua esse bate-papo explicando de como é que se resolve, como é que se trata, como é que se faz esse tipo de tratamento e como que o casal pode melhorar tudo isso em todas essas circunstâncias. Tem aquela pessoa que controla demais e não consegue perceber que está fazendo isso. Tem aquela pessoa que fica alienada demais e não consegue perceber que está fazendo isso. Controlador. Tem muita coisa no relacionamento que é danoso, que é tóxico. E o pior, a pessoa que está provocando não sabe que está provocando. Nem imagina o que está fazendo. Acha que é a melhor esposa do mundo, que é o melhor marido do mundo. Acha que está fazendo o melhor para os filhos.
Uma outra coisa também que é muito importante, já fica para a próxima, sempre é o outro, né? Sempre é o outro. Sempre é o outro. E a gente nunca muda. A pessoa nunca se olha, nunca tem essa visão de se olhar, né? Então é isso, gente. Ficamos por Já aqui, deu Nelson. tempo? Sim, com certeza. Ficou com gostinho de quero mais. Obrigado, Davidson. Eu que agradeço, Nelson. Muito bom, sempre muito bom ter você Toda aqui. terça-feira nós estamos aqui, né, Davidson? Estamos juntos aí com o pessoal da TV Rio Mafra, os canais aqui do Davidson Rocha e da loja Sarasvati. Prazer enorme estarmos juntos. Manda sua pergunta pra gente, diga aqui. Manda assunto também, assunto, né? claro. Gostaria que vocês falassem sobre tal assunto e tal. Nelson, que tal a semana que vem de falar sobre emagrecimento? Por que emagrecimento? O pessoal emagrecer? Será que ele viu aqui que eu estou muito magro porque ele tá... Será que... Mas você também não fica atrás, né? Não fico atrás, não. Porque as pessoas perguntam muito sobre emagrecimento, sobre o que se faz, como é que se faz, e de repente a gente pode conversar um pouco sobre o emagrecimento, como é que a cabeça manda no emagrecimento, e um monte de coisa. Como é que consegue sobreviver com tanta magreza? Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Eu não sei como é que desliga. Pois é, tem que sair daqui para desligar lá, né, Nelson? Mas a gente desliga. Eu vou colocar ali na nossa página ali que aquela que veio a semana passada, agora esqueci o nome dela, lá que ela é a diretora do departamento da mulher. Né? Isso, a Adriana. Esqueci agora o nome dela. O nome também dela, não tem problema. Querida, eles conseguiram que a delegacia tem agora uma patrulha da Maria da Penha. Então eles vão visitar, essa patrulha vai visitar nas casas, vai fazer toda uma... Como é importante, né, Nelson? Edna Regina! Como é importante esse trabalho e como é importante divulgar, que não precisa ficar nessa angústia. Maravilha, agora a gente vai se cruzar e vai dar uma trombada, ele vai desligar. Vou passar por trás da câmera aqui, ó. Vou colocar aqui essa foto aqui da Edna. Sim, vamos concluir aqui, Nelson. Beleza? É isso aí, gente. Obrigado pela sintonia, obrigado pela participação e até a próxima. Cadê a vinheta? Foi!